Ah, o Laboratório de Tradução da Faculdade de Cultura Inglesa fez o convite para o tradutor Diogo da Costa Rufato, para ele conversar com a gente um pouquinho sobre o processo de tradução, sobre a carreira dele, sobre a vida dele, falando das coisas dele como escritor e tradutor. Então, a ideia é a gente fazer um bate-papo, né, para a gente conversar sobre essa carreira, e o escritório de tradução, né, o LabTrad, tem essa ideia mesmo, de a gente fazer convites para profissionais, para tradutores, né, para pessoas que já trabalham na área, para poder falar um pouquinho sobre a carreira, para a gente entender um pouco mais sobre a profissão. E aí, o convidado de hoje é o Diogo. Queria agradecer muito a disponibilidade dele, a boa vontade para vir falar com a gente, e dizer que eu sou uma fã do Diogo. Né? Eu sou fã, eu admiro ele como profissional, como tradutor, como escritor, como ator, as múltiplas faces que ele tem. Então, Diogo, muito obrigada por você aceitar o convite para fazer essa conversa com a gente. Queria que você se apresentasse, falasse um pouco de você e ficasse à vontade, tá bom? Para conduzir essa conversa do jeito que você quiser, tá bom? Obrigado, em primeiro lugar, obrigado, Simone. Eu que sou fã da Simone, gente, eu vou tentar falar aqui o quanto ela é importante para a minha carreira também, o quanto eu sou grato a ela. Então, muito obrigado pelo convite, pela sua oportunidade de estar aqui. Eu gostaria que fosse mesmo um bate-papo, que fosse assim uma coisa de eu vou provocar falando um pouco sobre como eu cheguei até aqui, da minha trajetória, que é uma trajetória, que é múltipla, né? Assim, quando eu começo a pensar, eu fico, gente, como é que. Bem sincero, tem vezes que eu penso assim, como é que a minha fatura do cartão de crédito está paga, né? Mas ela tá. Então, eu acho que isso é importante dizer hoje, ela está paga. Porque eu vou fazendo e de repente eu me vejo fazendo outra coisa e enfim. Mas o que é constante nessa minha trajetória é essa relação com a palavra, né, por isso que quando me pediram, assim, não sei se foi a Simone quem que me mandou o e-mail, acho que não, foi uma outra pessoa, né, que me mandou o e-mail, mas perguntou como que seria, o que que eu falaria hoje, eu dei o nome de deixa eu abrir aqui, porque viver da palavra. Eu preparei aqui alguns pequenos slides para me guiar um pouco nesse momento inicial, né, que é para a gente começar a conversa. E aí eu acho que eu posso apresentar, né? Ou tem que me dar uma permissão? Acho que pode. Ver se foi. Selecione uma guia, janela. Vamos ver se eu vou compartilhar certo. Foi, né? Sim. Espera aí, apareceu um negócio de espelho infinito, não sei. Mas está dando para ver direitinho. Tá, mas não está no modo apresentação ainda, né? Não, Eu consigo colocar no modo apresentação. Agora tá. ainda não. Ainda não? Peraí. Não. E foi pro modo apresentação aqui. Então deixa eu interromper e fazer de novo. Isso já aconteceu comigo, que eu ponho no modo apresentação, fica na minha tela, mas não fica onde está mostrando. É estranho, né? Por mais que tenha. Agora tá. Agora foi, Agora tá né? perfeito. A gente perdeu um pouco o traquejo quando as coisas voltaram ao presencial. A gente foi perdendo. Enfim, eu batizei de viver da palavra. Primeira coisa, desde criança que eu sou extremamente ligado à palavra escrita sobretudo, né? Sempre li muito, né? Quando criança eu tinha muitos problemas de respiração, então eu não sei se isso foi o que causou minha paixão pela leitura ou, enfim, o que vem primeiro, né? O ovo ou a galinha.
Mas o fato é que eu não era uma criança ativa, assim, no sentido de ficar correndo, brincando, eu ficava lendo, né, porque eu cansava muito fácil, assim, como eu, né, não tinha muito fôlego, então eu lia muito, sempre li muito. E acho que acabou sendo meio natural que eu resolvi fazer letras, né, como formação, quando eu tinha que escolher uma faculdade, eu fui fazer letras. E aí hoje eu atuo profissionalmente, não necessariamente nesta ordem, mas eu atuo como tradutor, como revisor de textos, como intérprete, né, intérprete de conferências, como escritor e poeta, que as coisas pode ser a mesma coisa, mas pode não ser, né, assim, mas enfim, poeta, eu escrevo poesia, eu escrevo prosa também, e também como professor. A Simone brincou ali como ator, acompanhei minha carreira de ator, mas não tenho uma carreira de ator não, profissionalmente pelo menos não tenho nenhuma atuação nesse sentido. Essa foi o viés de um hobby que eu resolvi, buscar alguma coisa como hobby, mas, que tem sido uma coisa que ficou, assim, que tem sido uma parte da minha jornada também, né, vamos ver se a gente chega nisso. Então, a minha formação é licenciatura, né, em letras, eu estudei na Universidade de Passo Fundo, que é uma cidade do norte do Rio Grande do Sul, talvez vocês tenham ouvido falar agora nesses últimos tempos mais sobre Passo Fundo, né, com a hecatombe que aconteceu lá, mas Passo Fundo foi pouquíssimo afetada, eu sou de lá, sou dessa cidade, minha família é de lá, mas está tudo bem, tá. Lá eu estudei inglês, a minha formação é no CCAA, de uma cidade chamada Carazinho, que é do lado de Passo Fundo, onde eu cresci. E foi esse o curso que eu fiz, né. Quando eu começo a trabalhar, muita gente pergunta, né: "Mas você não fez, intercâmbio, você morou". Não, eu nunca morei em nenhum país, de língua inglesa, eu sempre estudei, em cursos, e eu não tenho nenhum familiar, assim, nenhum pai nem mãe estrangeiro, né, então a minha habilidade com a língua estrangeira é de língua estrangeira mesmo, a minha língua materna é o português brasileiro, apenas e tão somente. Não sei se imagino que em algum momento do curso vocês tenham abordado um pouco essas noções, assim, né, do que é você ter a língua materna, uma segunda língua como equivalente a uma língua materna ou coisas assim. Eu gosto de ressaltar isso, né, para dizer assim: "Eu tô aqui, tô pagando minhas contas e a minha relação com a língua inglesa é de língua estrangeira". Então eu fiz licenciatura em letras, a ideia seria atuar como professor de idiomas, né, o a licenciatura é para isso, embora lá a licenciatura seja dupla, né, você faz acho que ainda é assim até hoje, mas não sei. Não é uma licenciatura específica para a língua inglesa ou para a língua portuguesa, como em outras universidades. Depois disso, eu fiz a pós-graduação em tradução do inglês, que eu terminei pela Estácio de Sá, onde a Simone foi minha professora, né. Foi um momento, aquela confusão que teve, começou Gama Filho, foi para Estácio de Sá, não sei nem como é que é essa pós-graduação. Mas foi lá que eu conheci a Simone. Primeiro como professora, eu acho que depois nós ficamos amigos, trabalhamos juntos em vários momentos, né. E aí, além disso, um pouco mais para frente eu fiz uma pós-graduação em escrita criativa, na PUC Minas, né, eu moro em Belo Horizonte, eu não sei se eu falei isso, eu acho que não falei, né. Eu moro em Belo Horizonte já faz um bom tempo, eu sou de Passo Fundo, mas moro em Belo Horizonte. Essa pós nós já estamos aqui temporalmente na pandemia, porque eu comecei presencial, e aí enquanto ela estava acontecendo foi aquele período de, março de 2020 ali, né, que as coisas começaram a fechar, primeiro
a gente interrompe por 1 mês, 2 meses, 3 meses, e a coisa vai, depois a gente volta, se adaptando para o online, etc., porque a coisa estava complexa. Hoje eu sou professor nesse curso de escrita criativa da PUC Minas, na pós-graduação. Ele está inteiramente online, nunca mais voltou para o presencial, o que tem as suas vantagens e tem as suas desvantagens também, né? Uma das grandes vantagens é que, por exemplo, se vocês quiserem, depois vocês podem fazer esse curso, que, né, eu tive alunos do Maranhão, desde o Maranhão até o Rio Grande do Sul, tinha uma aluna que estava nos Estados Unidos, tinha uma aluna que estava na Alemanha uma vez, então ela assistia aula de madrugada lá na Alemanha, era brasileira, tal, mas ela estava lá, né? Então, essa é uma grande vantagem das coisas serem online. E ainda sou mestrando, embora esteja ali quase defendendo a dissertação. Provavelmente a minha defesa vai ser em julho, em estudos de linguagens pelo Cefet, aqui em Minas Gerais, né, o Centro Federal de Educação Tecnológica, que sim tem uma área de estudos de linguagens, né, embora as pessoas se assustem quando fala Cefet, porque a fama do Cefet é de uma escola técnica, da área de exatas, né, mas engenharias, matemática, mas lá também tem um programa de estudos em linguagens. E eu enviei meu projeto, enfim, fiz a seleção e eu estou estudando uma peça de teatro, né, que tem a ver com essas questões todas também com a palavra. E eu também tenho o curso de intérprete de conferências pela Interpret2B, ou I2B, né, como é mais conhecido. Também fiz ali durante esse período da pandemia, embora o curso da I2B, ele já, antes da pandemia, ele já era todo online. E então não houve, assim, um período de adaptação, mas eu fiz essa formação, daqui a pouco a gente fala mais sobre isso. Eu fiz curso também, curso livre de francês e de espanhol, embora não sejam bem, eu quase não trabalho com esses idiomas, né, o idioma que eu trabalho mesmo é o inglês. Pelo menos por enquanto. Mas já fiz traduções de francês, já fiz alguma coisa na área de espanhol também. E aí, como é que eu comecei, né? Eu falei, eu fiz licenciatura em letras. A licenciatura em letras, a minha faculdade inteira, o que eu lembro de falar de tradução foi em uma aula de literatura anglo-americana, que a gente fez, assim, um experimento de traduzir. E não foi nenhuma aula, nada teórico, nada nem prático, assim. A gente não, o curso, pelo menos na época que eu fiz, foi de 2007 a 2010, não se falava em tradução. Até lembro, assim, de uma professora que comentar assim: "Olha, vai ter o concurso de intérprete, de juramentado, né, popular tradutor juramentado, tal, em Porto Alegre, vocês, quem quiser fazer, vocês podiam fazer e tal". E tudo que eu tinha feito de tradução, assim, eu tinha achado muito chato, né, muito difícil, maçante de fazer. Eu falei: eu não vou fazer concurso, né, não não é meu plano, não vou trabalhar com isso". Não fiz. E também não sei o quanto vocês sabem da profissão, né, de intérprete comercial, os concursos, eles acontecem uma vez a cada 30 anos, mais ou menos, né, o cargo é vitalício. Talvez poderia ter feito, mas não fiz. E aí, eu fiz uma primeira tradução, uma vez, assim, que me pediram uma tradução, que me encomendaram, que nem foi pago. Na época eu estudava música, eu estava ainda no ensino médio, eu estava começando a faculdade, eu acho, nessa época, e eu estudava piano. E aí a minha professora de piano, comentou que tinha um artigo sobre a Sonata Patética, que é uma sonata de Beethoven, que estava em inglês e ela queria ler, e eu falei: "Ah, eu traduzo para você". Tipo assim, uma tradução, né, que não era
era para ela ler, para ela entender o que estava escrito. Peguei a tradução para fazer. Eh, ah, eu já pensei várias vezes em procurar nos meus arquivos para ver se eu tenho ainda essa tradução, salvo em algum lugar, mas não fiz isso, para ver como é que ficou, né. Porque eu lembro que foi uma coisa, assim, eu fiz à mão, sabe, eu peguei o texto e eu escrevendo à mão, e depois eu digitei. Então foi um trabalhão, assim, que eu tive, dias e dias naquilo, mas aí eu fui em frente, fui até queria fazer aquela tradução até o fim. E também com aquela coisa, assim, de: "Nossa, que trabalho mais penoso e difícil de se fazer, não quero isso para minha vida". Eh, Aí eu terminei a faculdade e tal, acabei vindo para BH e comecei a procurar emprego, e eu vi uma editora estava anunciando uma vaga, chamava a editora Sedic, para revisão e tradução. Revisão também era uma coisa que eu já fazia, assim. Revisão eu fazia desde a época de escola, assim, de colegas pedirem assim: "Lê aqui para mim, corrige e tal", né, e eu fazia isso, ia fazendo. Na época da faculdade eu fiz, revisões de TCCs e coisa assim, sabe, mais para colegas e amigos, aí cobrando alguma coisa, assim, e tal. Então, eu resolvi mandar o currículo para essa vaga na editora, me chamaram para entrevista, fiz o teste, passei e comecei a trabalhar na editora. E aí era tanto função de revisor como de tradutor. Era uma editora que publicava muito livro infantil, sobretudo. Então, às vezes a gente fazia tradução, né, ou seja, do idioma estrangeiro para o materno, às vezes versão do materno para o estrangeiro. Enfim, e aí apareceu a oportunidade de fazer a pós. Eu pensei: "Bom, vou estudar um pouco mais sobre isso, né, vou fazer essa pós-graduação". E concomitante a isso, eu, comecei a ser indicado, assim, uma pessoa também muito importante para minha carreira de tradutor é minha própria irmã, que, ela trabalha numa empresa multinacional, tal, e precisava de traduções e ela me pediu para fazer. E não falou nada que eu era irmão dela, tal, mas só me passou, eu fiz e continuei fazendo, fui fazendo, fui fazendo. Foi por alguns anos, eu fiz para essa empresa, depois eles contrataram uma agência, tal, não faço mais. Mas foi indo mais ou menos assim, sabe, a coisa foi acontecendo, eu não planejei também, mas a coisa foi acontecendo, porque era uma forma de eu ganhar dinheiro, né. E aí em 2014 essa editora, ela fechou o escritório aqui em BH e foi para Santos, que lá tem o porto. Eles imprimiam os livros na China, então tinha uma questão com embaraço, com porto, com tal, e aí, eu fui demitido. Nessa época eu fiquei primeiro entrei em pânico e desespero, "O que que eu vou fazer agora?". Eh, Aí eu resolvi que eu ia tentar, eu lembro que era agosto, e aí eu pensei: "Até o final do ano eu vou tentar ficar assim, ver se eu dou certo como freelancer, né, e tal. Se não der certo, ano que vem eu penso o que eu vou fazer, né". Então, estamos em 2024, já faz basicamente 10 anos que eu tô aí nessa vida, assim, de freelancer, basicamente. E, bom, essas questões eu acho que vocês já devem ter alguém já deve ter falado isso para vocês, né, não preciso me estender sobre isso, né, o que que é a vida de freelancer hoje, inclusive com as discussões imensas na mídia e reportagens e mais reportagens em relação à uberização e etcétera, né, como é que é você ser seu próprio chefe, você não perde os direitos trabalhistas, né, eu desde 2014 que eu realmente não tenho férias remuneradas. Basicamente, assim, férias significa eu decidi que eu não vou trabalhar nesse momento, né, isso que é quando você planeja uma viagem, alguma coisa, é isso que
que você chama de férias. E mesmo assim, às vezes, você acaba trabalhando porque não quer perder aquele projeto, né, aquela coisa, aquele cliente que você precisa atender e tal. A vantagem é você faz seus horários, entre aspas, né, porque, assim, às vezes você tem que entregar na segunda-feira às 8 horas da manhã, então você passa o fim de semana trabalhando. Você passa a madrugada trabalhando, você passa o sábado de madrugada trabalhando, né. Vantagem, às vezes na segunda-feira, sei lá, na terça-feira de tarde, você vai no cinema, que é o dia que o cinema é mais barato, por exemplo, aqui em BH pelo menos, eu sei que é assim. Você pode ir no cinema, como se a terça-feira fosse seu domingo, mas aí o seu domingo é segunda-feira, né, nesse sentido. Enquanto as outras pessoas estão batendo cartão, cumprindo o horário, você está no cinema, né, mas enquanto as outras pessoas estão no domingo no almoço de família, você está trancado no seu quarto, na frente do seu computador, trabalhando. Para trabalhar com home office, você precisa ter uma certa disciplina, né, a família, quem mora com vocês pode atrapalhar. Há momentos em que eu pelo menos, canso de ficar em casa, às vezes em casa o trabalho não rende, mesmo que você esteja sozinho, né, porque você lava a roupa, você não sei o quê, a campainha toca, o interfone, a vizinha, etcétera, né, às vezes é bom você ir para um café, enfim, são essas questões. E aí tem a questão das áreas da tradução principalmente, né, que acho que também você já deve ter, tido conversas sobre isso, tal. Vou passar por elas e aí, de repente, se vocês quiserem, a gente volta, conversa mais sobre isso. Mas, basicamente, tem a área editorial e a área técnica, né. A área editorial, você tem os trabalhos longos e você tem prazos maiores, né, ou seja, não é aquela coisa assim de, na sexta-feira, às 5 horas da tarde, alguém ligou para você, mandou um WhatsApp que precisa desse documento traduzido segunda-feira às 8 horas, né. Não, raramente isso vai acontecer no mundo editorial, embora esteja acontecendo uma aceleração, uma pressão, assim, né, porque o é um sintoma, né, do nosso mundo moderno. O livro que vai sair na sei lá, vai ser publicado nos Estados Unidos em 1º de junho, também querem que ele seja publicado 1º de junho em português no Brasil. Então você tem que correr com a tradução, mas de maneira geral, você vai ter um pouco mais de prazo, você vai conseguir se planejar melhor, no sentido de dizer assim: "Ah, eu vou trabalhar segunda-feira às 8 horas da manhã, eu sento no meu escritório aqui, na minha mesa de trabalho, seja onde for, e eu traduzo até o meio-dia, paro, faço um horário de almoço, sei lá, 2 horas da tarde eu volto e trabalho mais um tanto, e respeito uma questão ali de 6 horas no máximo por dia, que é um tempo bom que o cérebro funciona direitinho, depois disso o cérebro já começa a cansar muito, porque na área técnica isso é muito mais difícil, é muito mais difícil de acontecer. As coisas elas são cada vez mais urgentes, sem contar que do pouco tempo o mercado virou muito, né, que hoje, quando eu comecei já era uma exigência, já era uma realidade do mercado o uso das cat tools. Hoje já é uma realidade do mercado que você não raramente você traduz algo mesmo, assim, do zero, o que está mais sendo exigido é você fazer revisão de tradução já feita por máquina. É o Então você vira mais o a as habilidades já são outras, assim, em pouco tempo, né, não é mais, só traduzir, é você ser um editor, né, dos textos que já vêm semi-prontos, assim. E às vezes já
na área técnica já vem de uma coisa, já vem assim de uma maneira aceitável, dá para entender pelo menos o que é aquele texto, então você vai ser quase que mais revisor do que tradutor, assim, naquele sentido, né, de pegar o original ali, o texto de partida, ler, entender, pensar, né, as habilidades já são outras. Bom, na área editorial, basicamente você tem ficção e não ficção, assim como grandes áreas, né, mas você vai poder também entrar e se enveredar por uma e ter alguma especialidade. Eu acho ela uma área mais difícil de entrar, e é uma área que remunera pouco, né, pelo esforço que você tem que fazer, assim. E ela acontece muito por indicação também, né, assim, quem entra vem recebendo um trabalho e outro, e outro, e outro, e aí você fica, quando vê você é um profissional da área, assim, né. A área técnica, você consegue ir mandando currículo para agência, para não sei o quê e tal, e ser aceito para trabalhar, né, também. Também paga pouco, eh, e muitas vezes exige as cat tools que você saiba usar ou que você tenha a licença, né, coisas assim. Por isso que falei lá no começo, tem vezes que eu não sei como é que a minha fatura de cartão de crédito está paga, né, porque tudo que eu estou falando que, paga pouco, paga pouco, paga pouco, mas é isso, assim, é complexo, né, quando você tem clientes diretos que você consegue ganhar um pouco mais. As cat tools, como eu falei, assim, né, elas são uma exigência, elas auxiliam a produtividade, tudo isso, e você tem que saber usar, né. A desvantagem é que os prazos são cada vez menores, as exigências são maiores, os prazos são menores. Eu vejo como uma desvantagem por exemplo, se você pega textos da área editorial, é muito difícil as cat tools, porque a forma como elas, segmentam os textos, elas engessam muito a tradução. Então, na área editorial, até onde eu sei, até um pouco que eu trabalhei, assim, nesse ponto de tradução editorial, era proibido. Faz muito tempo que eu não trabalho com isso. Não sei se ainda é, mas muitas editoras, baniam, né, assim, aboliam completamente o uso de cat tools para os textos traduzidos. Eu chego agora nesse ponto que eu acho que eu gostaria que a gente conversasse, assim, eu vou falar vou encerrar aqui a apresentação, que é melhor que a gente se enxergue um pouco mais, e aí para a gente falar sobre alguns trabalhos, e é isso. Deixa aqui um pouquinho, que aí registro Que também, se alguém ótimo. quiser anotar. Muito legal ver que você foi para os dois lados, né, Diogo, da tradução técnica e da tradução literária mesmo. Eu fiz umas anotações para pergunta, mas acho que eu vou deixar os alunos falarem primeiro. Se alguém tiver alguma Tá bom. pergunta, quiser levantar a mão, eu já tenho uma lista com 3, mas não quero dominar, né? Alguém quer fazer uma pergunta primeiro, Deixa eu gente? ver o chat aqui, a Priscila que me mandou o e-mail, sim, agora eu lembrei, Priscila. Eu estava pensando aqui, enquanto as pessoas se animam a perguntar, antes de começar, que vocês conhecem aquela canção do Chico Buarque que é Mulheres de Atenas? Né, se vocês não conhecem, vocês podem pesquisar aí, que ele escreve a letra assim: "Mirem-se no exemplo das mulheres de Atenas", tal.
Só que na verdade ele está sendo irônico, o que ele quer dizer é: não sejam iguais essas mulheres, assim, né. Eu acho que a minha trajetória é um pouco essa trajetória, assim, ela foi acontecendo, então é uma trajetória interessante para se estudar, mas, assim, não se mirem na minha trajetória, né, tentem inventar a trajetória de vocês, porque, eh, uma coisa que eu acho que eu não sou nada exemplo é nesse sentido, assim, de eu sempre vejo até os cursos, as coisas assim: "Ah, usa o seu Instagram, por exemplo, para arrecadar cliente, para fazer não sei o quê". Eu não faço nada disso. Eu não sei fazer, eu esqueço de postar as coisas, os trabalhos que eu já fiz, tal. Eu sei que eles vão acontecendo, né, eu nunca parei para planejar minha carreira, assim, ela foi acontecendo. Então nesse sentido que eu penso assim, não seja muito igual eu eu faço. Agora, eu pago minhas contas, com tradução, com revisão de textos, com interpretação, né, eu acho que eu falei pouco da questão da interpretação de É, conferências, eu né. queria perguntar, Diogo, disso. Você Tá. acha que você faria a interpretação sem ter feito o curso de intérprete? Hum, Tipo, só com a pós que você fez de tradução escrita. Você acha que daria para fazer a interpretação assim ó, intuitivamente, ou você acha que a tua formação fez muita pois é, diferença? aí esse é o principal ponto do não faço o que eu fiz, tá. Nunca faço o que eu fiz. Porque quando são 2 habilidades muito distintas, embora uma seja, alimento para a outra. Mas fazer uma tradução escrita, se isso já é difícil, ativar o seu cérebro para fazer na hora é muito mais difícil. É outra habilidade. Embora, claro, quando você já fez um monte de tradução escrita, você tem uma base de vocabulário, de sintaxe, né, uma base linguística que te ajuda na hora, mas é outra habilidade, né. Se você pega o texto escrito para traduzir, você tem a oportunidade de empaquei aqui nessa frase, vou levantar e vou dar uma volta no quarteirão, vou tomar um café, vou lavar o rosto. Na cabine você não tem, você tem que falar alguma coisa, né. E pelo que eu vou contar para vocês como que aconteceu comigo. Eu já trabalhando como tradução com tradução escrita, já tinha trabalhado, assim, há uns 4 ou 5 anos. Eu já tinha feito nesse esquema, assim, de amador, assim, alguém, ah, ouvindo uma palestra em inglês, alguma coisa assim: "Ah, o que que tá me diz aí, o que que estão falando, tal", eu já tinha tido pequenas experiências assim. Aí um dia eu vi uma vaga procurando intérpretes em BH, e eu fiquei assim: "Será que eu consigo fazer?". Aí eu perguntei para uma pessoa, assim, essa pessoa é a Simone, tá. Eu falei: "Simone, o que que você acha?". Ela falou assim: "Ah, eu acho que você consegue". Aí eu peguei e entrei em contato com a empresa e falei: "Olha, eu nunca fiz, mas eu trabalho com tradução já há bom tempo, o que que vocês acham? Eu me coloco à disposição", assim. Eles me chamaram, então você vê, assim, eu não sei quem que foi mais doido nesse esquema, assim, se fui eu, a Simone ou a empresa também que me chamou, né. Porque existia um risco muito grande e eu vi isso acontecer, não em ambientes profissionais, assim, mas depois fazendo curso e brincando, assim, com algumas questões, eu vi pessoas que travam, simplesmente travam no primeiro contato, porque você está ouvindo no seu fone um idioma, você tem que processar aquilo que você está ouvindo no idioma e você tem que produzir um discurso num outro idioma.
Isso em milésimos de segundos. Então, eu não travei, não sei como. Eu cheguei lá e eu fiz. E eu gostei muito, me apaixonei pela coisa. Mas não façam isso, sabe, não façam isso, por favor. Se Então, vocês Diogo, acham você acha que o curso, então, te deu uma segurança maior, mesmo você me tendo deu, conseguido, né? me deu, com certeza. E aí eu fiz assim, eu pensei: "Pô, eu consigo fazer". E eu fui é isso que eu falei, eu fui na intuição, né. Esse primeiro trabalho que eu fiz, no dia seguinte, eu tinha dor até no fio do cabelo, assim, sabe, da tensão que eu fiquei e do desgaste que foi. Eh, e pela falta de técnica que eu tinha. Exatamente, não façam isso em casa, pelo amor de Deus, que subiu aqui no chat, né, não façam isso em casa. Ou talvez façam isso em casa, se vocês querem fazer, façam um primeiro experimento assim, acha um vídeo qualquer no YouTube, põe o seu fone de ouvido, quando ninguém estiver em casa, estiver sozinho, assim, e faz esse experimento. Você pode até se gravar para ver, né, ou pega o celular e grava, ou no computador mesmo, alguma coisa assim, mas tenta ver como que é, se você vai travar, se você vai conseguir fazer como um primeiro experimento. É normal se você travar, é absolutamente normal. E aí eu segui fazendo alguns trabalhos de intérprete, tanto, simultânea como consecutiva, mas na minha intuição, assim, né, no que eu como que eu achava que tinha que ser, É. né. Aí chegou um momento que eu conheci outros intérpretes que começaram a me mostrar a importância de você estudar. Por quê? Porque existem técnicas para facilitar o seu trabalho, né. A tendência que a gente tem quando a gente vai fazer uma interpretação e nunca estudou nada, é você tentar falar tudo que o palestrante está falando. É como se alguém estivesse fazendo aqui uma interpretação minha. A pessoa ia tentar repetir todas as palavras que eu disser, absolutamente tudo, ia ser um desespero, porque, apesar de eu falar de uma maneira lenta e pausada, você não dá conta de processar tudo e repetir tudo, tudo, tudo que a pessoa fala, né. Então, você aprende técnicas no curso de para reorganizar o discurso, que a pessoa está proferindo. Se é alguém que fala muito rápido, que vai falando assim sem parar e sem dar pausa para nada, e aí emenda um assunto no outro, então absolutamente impossível você colocar tudo que a pessoa está dizendo ali, você tem que parar em algum momento e reorganizar esse discurso, sabe, e dar uma condensada, dar uma resumida. Porque senão você sai da cabine se arrastando, com dor de cabeça, com a garganta seca, é a sua voz que está em jogo, né, são diversas as técnicas que você aprende. E, Diogo, você acha que interpretação dá mais grana do que texto? Dá, eu Dá, acho que né? sim, dá mais É. grana. E você hoje faz que área que você faz mais, Diogo? Assim, é direito, é Eu jurídica ou é técnica ou é literária? é mais eu acho que eu ultimamente é mais acadêmico. Ah, isso É, acadêmico. Versão para o inglês? versão de artigos, que aí é uma coisa interessante, assim, para Mas é fase, né, Diogo, você é acha? fase e afinidade e habilidade também. Ah, que você tem lido mais disso, então você fica mais sábio disso, né? Mas, Diogo, tem um É, momento assim que você sente que você deixou de ser amador, passou a ser profissional? Tipo, você teve esse momento que, sei lá, quando você botou aqui no slide, tipo, eu virei freelancer. Tipo, foi sim. quando você fez seu CNPJ, foi quando você abriu a empresa, ou foi quando você ganhou mais grana? Quando é que você deixou de ser, tipo, um aluno de tradução e passou a dizer, não, eu sou de Diogo tradutor, tipo, profissa? Teve um momento assim que você consegue lembrar? É, eu não sei, eu não lembro de nenhum momento específico, assim, com a tradução.
como a tradução foi acontecendo, durante muito tempo eu me sentia amador. Eu sentia, assim, que eu fazia algumas traduções para complementar a renda, né. Mas, eu acho que a formação acadêmica, assim, para mim, os cursos, eles foram muito importantes para eu ter segurança de dizer assim: "Olha, eu sei o que eu estou fazendo, porque eu estudei", né. Eu ter um respaldo, assim, institucional é importante para mim, Uhum, né. Eu acho mais fácil, talvez, a questão de intérprete, sim. Intérprete eu me senti profissional quando eu terminei o curso, entendi. sabe. Quando eu percebi que eu tinha técnicas para não ser esse cara que chegava lá na cabine e saía, esgualepado, Intuitivo, né? sabe, assim, É, que no saía me susto, né? arrastando, porque eu ia fazer o que eu achava que eu tinha que fazer, sabe. Eu acho que eu me senti profissional quando eu senti: "Se eu estou fazendo isso, eu sei o que eu estou fazendo, não estou fazendo porque eu acho que tem que ser assim", né. Entendi. Eu acho que esse é um ponto importante, assim. E complementando essa questão, é muito sazonal e é muito de fases, assim, essas coisas que acontecem. Eu lembro de uma vez que eu trabalhava, pra uma agência de tradução, e aí, eh, tem 2 áreas que eu detesto, que eu fujo, assim, que eu corro, que é TI e medicina, que foram experiências horríveis para mim. Para outras pessoas pode ser tranquilo, para mim foram horríveis, sabe. Eu vi que a coisa estava ruim e o feedback foi ruim mesmo, assim, né, são tipos de texto que eu não sei, não circulo bem. E e aí eu acho que foi alguma vez que apareceu um texto desses, eu falei para o gerente na agência, falei assim: "Ah, eu não gosto, não me sinto à vontade nessa área". E aí em seguida ele me mandou um e-mail assim: "Ah, agora temos uma oferta de trabalho que é muito da sua área, que é mecânica". E eu pensei: "Mecânica?". Aí eu percebi que eu já tinha feito diversas traduções de mecânica para aquela agência, mas eu nunca pra sabe, nunca achei que isso fosse minha área de tradução. Mas de fato eu conseguia traduzia manuais de máquinas, umas coisas assim, né, também assim, sem perceber que isso tinha Uhum. virado uma área que eu já tinha feito um monte de trabalho. Isso faz anos já. Também faz dessa agência eu, parei de trabalhar com ela. Eh, Ah, tem uma e pergunta aqui, Diogo, ó, tá, no bate-papo que a Priscila fez, olha lá, você acha que ser poeta influenciou sua tradução? E traduzir também influenciou sua poesia? sim. Eh, eu não vou ler o chat, tá, se tiver alguma coisa vocês me Eu avisam, falo, porque pode senão deixar. eu fico disperso. Sim, eu acho que ser poeta, a poesia é um texto muito específico, né, assim, para escrever e para traduzir. É uma estrutura bem específica, porque é uma estrutura que não é a estrutura padrão, assim, né, da língua. É um texto que exige um domínio bem grande das estruturas, né, então, eu acho que o uma coisa vai influenciar a outra no sentido de que cada vez mais você vai se aprofundando a nível lexical e a nível estrutural, né, sintático da língua. Eh, Quanto mais você conhecer, mais isso vai te ajudar. É. Então, com certeza, uma coisa influencia a outra influencia uma. Diogo, conta um pouquinho sobre a sua experiência traduzindo a literatura infantil, Tá. de desafios que você teve, porque quando a É. gente põe seu nome no Google, Ah, sim, aparece você tem glamour, tipo, tem nome na capa do livro, tem. tem livro seu, tem, tipo, você como tradutora em vários, como é que é essa coisa da literatura infantil? Essa foi muito por conta da editora, né, da CEDIC naquela época.
E aí, de maneira geral, assim, tinha coisas muito tranquilas, assim, tipo Chapeuzinho Vermelho, né, histórias já conhecidas, você faz pesquisas, você faz ali um glossário, tal, né, mesmo que seja, editorial, né, literário, você faz esses trabalhos, você vai pesquisando. Agora, tem alguns momentos que a coisa complica. Por exemplo, teve uma vez que existia eu tive que traduzir um livro que trabalhava era uma historinha bom, uma primeira coisa, assim, as histórias infantis, em geral, elas são curtas, né. Então você pode pensar assim: "Rapidinho eu traduzo", né. Algumas vezes sim, rapidinho você traduz. Algumas vezes você se depara com uma história, por exemplo, em que tem um crow e um raven, em inglês. Em inglês, crow é eu não sei se eu vou lembrar se eu vou falar certo, mas acho que o crow o animal é o bom augúrio e o raven é o mau augúrio, né, ou é o contrário, agora eu não lembro direito. Ou seja, tem toda uma diferença e se você perguntar, talvez para quem cresceu num país, nos Estados Unidos, na Inglaterra ou coisa assim, para quem cresceu com o idioma inglês, eles sabem exatamente qual é a diferença entre um e outro, inclusive física, assim, né, dos animais. Como são animais que para a gente é corvo, né, no Brasil, tudo é corvo. Só que naquela história não podia ser corvo e corvo, porque não fazia sentido nenhum. Aquela vez eu fiquei não sei quanto tempo tentando achar uma forma de diferenciar naquela história, 2 animais. E ainda, os livros infantis eles são ilustrados. Então, quando você vai traduzir, você não pode esquecer que o texto, verbal, ele tem que casar ou tem que fechar com o texto imagético, né. Você não pode simplesmente inventar, assim, algo completamente alheio, como uma vez aconteceu, inclusive nessa editora, que era um animal que não tinha tradução, eu acho, eh, era um tipo de rato que de roedor, assim, da África, e eu acho que eu traduzi, e eu que tinha que traduzir, a gente tinha uma equipe, a gente não sabia o que fazer mais com o negócio, e acabou ficando chinchila. Só que não era uma chinchila na ilustração, sabe, ficou muito ruim aquilo, aquela vez ficou ruim. A gente não achou uma solução, assim. Essa do Crow e do Raven, eu lembro que eu traduzi como corvo e gralha, tem uma modificada, assim, então tinha essa, achei essa forma de escapar um pouco pela tangente. Outra Eu história lembro de um que você fez, acho que foi o trabalho que você fez na é, pós, que você falou de um carro, não do foi? carro, exato, eu vou contar isso agora. Essa esse foi o meu TCC da pós. Eu analisei esse processo, o meu próprio processo de tradução, porque a história era de um carro que tinha medo da estrada. Ou, né, estamos falando de literatura infantil, o carro era um ser animado, ele tinha uma personalidade e ele tinha medo da estrada, não queria ir para a estrada. Só que chegava um determinado momento da história que esse carro era do gênero feminino, então, entre aspas, era uma carra. Como é que você escreve numa história infantil uma carra? É horrível isso, soa mal, soa horrível, não funciona,
né. Às vezes tradução também é isso, você tem que pensar o que é que funciona na coisa, né, não funcionava. Aí eu fiquei assim: "Agora?". Aí você vai estudando, né, em português tem, por exemplo, esquilo. Esquilo é uma palavra que não tem esquila. A palavra esquila é tirar pelo, né, por exemplo, da ovelha, fazer a esquila, é quando você pega a lã da ovelha e vai fazendo assim, isso se chama esquila, mas não é o feminino de esquilo. Tem várias palavras que não tem, assim, né, cobra, por exemplo, cobra só tem feminino, não tem cobro, né. Existe cobra fêmea e cobra macho. Aí eu fico assim, então tá, carro fêmea, um livro infantil, de repente o carro fêmea também não funciona, não é legal assim, né. Aí você vai criando, vai pensando nas coisas, o que que eu vou fazer? E aí o que eu notei, a saída que eu encontrei foi que eu dei um nome eu adaptei o nome, porque acho que tinha um nome no texto fonte, e eu dei o nome de Zuzu pro carro, e aí eu acrescentei, em algum momento da história, eu fiz mesmo um acréscimo que a menina dizia assim: "O meu carro é menina", né, a personagem humana, menina, que era a a dona do carro, assim, ela ela falava com os amiguinhos, assim: "O meu carro é menina", para tentar amarrar também com a ilustração do carro, que era uma ilustração com signos femininos ali e tal, né. E essa vez eu gostei muito do resultado, assim, achei que ficou interessante, mas foi um livro também que tinha poucas frases, mas foi um trabalho imenso para achar essas soluções, de como não como ficar interessante, né, eh, e como respeitar essas questões, os debates de gênero, por exemplo, assim, né, que eu acho que eles são muito importantes, eh, e materializá-los ali, né, na obra. Então, pensando nesse problema, né, porque car em inglês pode ser um carro menina, pode ser um carro menino, né, e eu achei que carro menino era melhor do que carro ou carro fêmea, né, Carro, carro ou carro fêmea, fêmea. É, ma macarra. macarra não Não, não não fica bom. não. Diogo, fala um pouquinho pra gente sobre esse curso que você falou de escrita criativa. Como Sim. que é? O que que você faz lá? Então, Como é que é esse eh, a escrita para mim, assim, há muito tempo, não sei dizer também quando que eu comecei a ter uma escrita mais autoral. Eh, eu publiquei em 2016, eu acho, o primeiro livretinho, assim, de poesia. Em 2017, um livro de prosa, pela editora Urutau. 2019, outro livro de poesia. E aqui em BH existe ainda um projeto que se chama Estratégias Narrativas, que é um ateliê de escrita. Em algum momento eu fiquei sabendo desse projeto e eu comecei a frequentar. Assim como existem ateliês de pintura, tal, né, ateliês de música e tal, esse é um ateliê de escrita. E a Simone colocou aqui o link de um texto meu, né, que saiu no blog desse projeto. E funcionava assim, a gente se reunia uma vez por semana, tem uma professora, assim, uma professora, porque ela também não professa, não ensina nada, é uma que vai organizando a coisa, né, capitaneando a coisa. E a gente se reunia e cada um lia um texto, todo mundo dava pitaco no texto dos outros, assim ia desenvolvendo, né. E
Aí nisso eu fiquei sabendo em algum momento que que a PUC do Rio Grande do Sul tem um mestrado em escrita criativa. E aí eu lembro que eu falei assim, nossa, ainda é lá do Rio Grande do Sul, né, tal, mas eu agora morando aqui não tem como fazer, mas assim, se tivesse algum curso aqui, eu faria. Aí algum tempo depois abriu essa pós-graduação. Não é um mestrado, não é stricto sensu, é lato sensu, em escrita criativa. Aí eu falei, vou fazer. Aí eu me inscrevi, eu fui da primeira turma, primeiríssima turma de escrita criativa. E é interessante que lá, assim, eu já conhecia umas 4 ou 5 pessoas do corpo docente do curso eu já conhecia, né, inclusive, algumas eu conhecia, algumas eram amigas, assim mesmo. E aí eu fui fazer, claro, né, enquanto aluno, tal, fiz todo o curso. Uma coisa que me instigou muito foi uma disciplina que teve sobre autoria, né, chamava Autor e Leitor, Disparadores da Criação. Foi isso a base do que depois eu propus para o mestrado, que foi estudar a construção de autoria de uma peça, da autora de uma peça. A peça se chama Vaga Carne, a autora se chama Grace Passot, daqui de Belo Horizonte, e eu quis estudar a construção da autoria. Então acabou a pós, tal, eu fui elaborando o projeto e tal. Aí essa minha amiga que é professora, foi a professora nesse curso, nessa disciplina, ela está escrevendo um romance, então ela tem um emprego, ela é servidora pública, tal, e também professora nesse curso. E aí, como ela está escrevendo um romance, ela falou, eu vou me afastar. E aí me indicou para entrar no lugar dela. Então eu entrei pro corpo docente desse curso, já foi o ano passado. Foram 2 turmas já, tem uma que começou agora, então daqui um tempo, provavelmente daqui uns 2, 3 meses vai ser minha disciplina de novo. Que é essas questões que envolvem a construção autoral, autor, leitor, alguns aspectos teóricos, e também a teoria da narrativa, assim, esses elementos da narrativa são as coisas que eu trabalho. Aí, mais uma vez, voltando à pergunta da Priscila, acho que foi, né, sobre ser poeta e escrever poesia e o que se isso auxilia. Nesse aspecto, também ser tradutor auxilia muito, porque se você vai traduzir um texto narrativo, não vou dizer que seja obrigatório, mas te ajuda muito se você conseguir pegar o texto e saber a estrutura daquele texto, né? Não só a estrutura sintática, mas a estrutura narrativa daquele texto. Como é que funciona? Como é que funciona aqueles personagens, o lugar, o tempo dessa narrativa, o estilo de escrita, né? O tempo verbal. E são coisas que você vai se você escreve, você começa a prestar mais atenção, se você traduz, você também vai prestar mais atenção ainda, né. Toda a sua base de leitor vai te ajudar, mas aí você vai ter que virar a chave também, né. Então, virar a chave no sentido, assim, de passar a olhar para aquilo como, alguém que está produzindo, né, não é só recebendo. É um olhar diferente, né, para o texto, quando você começa a trabalhar com ele. Então em resumo, eu acho que é isso, dessa minha relação, assim. Eu adorei. Obrigada, Diogo. Nada. Eu também. Ai, muito bom, gente. Tem mais alguma Foi pergunta? ótimo. Tá acabando já? Já, 1 minutinho para as 3. Nossa, assim tá bom, a gente nem nota, né? Eu achei que era até as 4, bem sincero.
Não, a gente vai até às 3h, às 4h Às a gente tem 3h. grupo de pesquisa ainda. Ah, bom. Então, temos outra reunião, mas, Diogo, foi muito produtivo, muito legal saber da sua história, da sua trajetória, das coisas que Oh, você fez, muito bom. Essa junção dos dois lados, né, da literatura com a tradução técnica e ainda com a interpretação que dá, tipo, um gostinho de quero mais com isso, né? Tipo, sim. você é muito corajoso mesmo, porque dá um medo essa coisa da É, interpretação, né? Mas você enfrentou e sempre dá um frio na barriga. não é Sempre, sempre. muito legal. Então, vou te agradecer pela sua generosidade de participar com a gente, de trocar essas ideias, de falar um pouco de você e contar para a gente dessa tua carreira na tradução. Muito legal. Obrigada, tá, Eu que Diogo, por ter agradeço mais vindo, uma vez. por ter falado com a gente. Estou muito feliz de estar com você, de saber um pouco mais das suas histórias. Acho que eu já sabia, acho que eu Sim. não sabia. Sempre tem isso que a gente nem cheguei a falar daquelas histórias de cabine, por exemplo, assim, que Que são, intérprete adora né? falar. Uma vez aconteceu assim, assim, assado. É incrível. É. Mas também eu me coloco assim à disposição, se alguém quiser me mandar algum e-mail ou redes sociais, enfim, entrar em contato, será Agora a sempre gente um já tem. prazer, né. A gente já tem um contato. Muito bom, Diogo, Certeza. obrigada, tá? Então, os alunos que vieram também, obrigada. Foi um semestre bem intenso, tivemos muitos encontros nas terças, mas foi muito produtivo. Então, obrigada para vocês. Agora vai ter férias, né? Ou melhor, semana que vem é semana de prova, antes das férias, mas falta Ah. pouco para acabar, né? Diogo, mais uma vez, obrigada, tá bom, querido? Tá bom, Boa brigadão semana para vocês. você. Obrigada Beijos, pelo carinho, tá? E pela até disponibilidade mais. de sempre. Sempre bom ter você. Obrigado. Um beijo. Tchau, gente. Tchau. Até mais.